Olá pessoal, eu sou a Lívia. Hoje estamos aqui para tentar compreender a importância e o significado do coeficiente angular de uma função. E para que isso aconteça, vamos utilizar aqui o software GeoGebra para nos auxiliar na compreensão desse coeficiente, ok? Então aqui nós temos a definição de uma função de primeiro grau, onde nós temos que uma função de primeiro grau é uma relação de R, onde o domínio e o contradomínio pertencem ao conjunto dos números reais e é dada pela lei de formação f de x igual a x mais b, onde a e b pertencem aos números reais e o a tem que ser diferente de zero, certo? O a nós chamamos de coeficiente angular e o b nós chamamos de coeficiente linear da função. O x é a nossa variável x, que vai estar sendo representado aqui no nosso plano cartesiano pelo eixo das abscissas. F de x é a nossa imagem e vai estar sendo representado aqui no plano cartesiano pelo eixo das ordenadas, tá certo? Então, como nós queremos compreender a importância e o significado, né, do coeficiente angular, o valor desse azinho, vamos aqui na nossa caixinha de entrada, ó, bem aqui embaixo, no canto esquerdo, nós temos a nossa caixinha de entrada. Vocês cliquem aí e vamos escrever a nossa função, tá? Então, nossa função nada mais é do que f de x igual a x mais b. Vamos atribuir um valor para b, vamos atribuir um valor negativo. Vamos colocar aqui um valor fixo, menos 2, certo? Dá um Enter, vai abrir uma caixinha. Aqui diz criar controle deslizante para A. Então, como eu criei apenas um valor para B, que eu coloquei menos 2, eu não criei o valor para A, né? Então, esse controle deslizante aqui vai me permitir estar atribuindo valores para A, ok? Então, eu dou um Enterzinho, prontinho, apareceu. O A, aqui no meu controle deslizante, está igual a 1. Observe que aqui no lado esquerdo, na janela de álgebra, nós temos a nossa função. A função que eu digitei lá na caixinha de entrada, ó, onde o A está com o valor de 1. O B, né, já tinha atribuído o valor menos 2 mesmo. E observe o que acontece se eu deslizar, olha só, com o mousezinho, o valor de A. Ó. Se eu aumentar o valor de A, o que acontece com o meu gráfico da minha função? Ó? Se eu diminuir o valor de A, ó, observe que ao diminuir o valor de A, aqui na minha função, o valor de A também vai estar diminuindo. O valor que tiver aqui é o mesmo que vai estar sendo representado na minha função. E observe que ao movimentar o controle deslizante, ó, tanto diminuindo como aumentando o valor de A, o que acontece com a minha reta da minha função? Né? Observe a sua variação. Então, para a gente tentar entender melhor o significado do coeficiente angular, vamos utilizar aqui algumas ferramentazinhas. Aqui na barra de menu, cliquem nesse segundo íconezinho aqui na setinha, ó, e escolham a primeira função, ponto. Vamos criar 3 pontos aqui no nosso gráficozinho, tá? Primeiro, vamos criar um pontinho aqui em cima da nossa reta, apareceu o A. Aqui onde essas duas retas se interceptam, o gráfico e o eixo das abscissas, e aqui em cima das abscissas. Criei 3 pontinhos, A, B e C. Vão aqui novamente, ó, venham aqui no menu, nessas caixinhas de menu aqui, cliquem nessa setinha, escolham esse menuzinho, esse ícone, escolham o primeiro ícone, tá? Ângulo. Cliquem no ponto C, no ponto B e no ponto A. Observe o que foi que aconteceu. Para desfazer essa função, sempre cliquem aqui na setinha, tá? Vou clicar aqui e vou arrastar. Olha só. Aqui apareceu o ângulo formado entre a minha reta da função e o eixo das abscissas, tá? Mas antes de verificarmos isso, vamos ocultar os valores desses pontinhos aqui, tá? Para facilitar a nossa compreensão. Então, clique em cima com o botão auxiliar, aqui em exibir objetos, clique lá em cima, ó, observe que ele desaparece. Façam isso com os demais. Clique em cima do C, exibir objeto, em cima do B, exibir objeto. Prontinho. Aqui em cima do alfazinho, do ângulo, clique também com o objeto auxiliar,
ou com objeto, ó. Cliquem com o mouse, tá? Com o ícone auxiliar, vai em propriedades, cliquem aqui, ó, no básico, na função básico, vão na opção ângulo entre 0 e 180, escolham aqui a função 0 e 180, prontinho, e fechem essa caixinha. Pronto. Observem que esse alfazinho aqui, ele representa o ângulo formado entre a reta da minha função e o eixo das abscissas. Olha o que vai acontecer se eu movimentar aqui o valor, se eu aumentar o valor de A aqui no meu controle deslizante. Olha o que acontece se eu aumentar o valor de A, olha. Quanto maior for o valor de A, maior vai ser o ângulo formado entre a reta e o eixo das abscissas, correto? Se eu diminuir o valor de A, esse ângulo também diminui. Observe que quanto maior for o valor de A, maior vai ser o ângulo entre a reta da função e o eixo das abscissas, e a reta da minha função, ele se aproxima do eixo das ordenadas. Ou seja, quanto maior for o ângulo, entre a reta e o eixo das abscissas, mais próximo a reta do meu gráfico se aproxima do eixo das ordenadas. Então, verifique que quanto maior for o valor de A, maior vai ser o ângulo. Quanto menor for o valor de A, menor vai ser o ângulo. Observe. Se o A for igual a zero, lembre, se o A for igual a zero, nós temos uma função? Não. Né? Aqui ele diz que o A tem que ser diferente de zero. Então, aqui nós não temos uma função, essa reta não representa uma função de primeiro grau, tá certo? Por isso que ele tem esse nome de coeficiente angular. Ele vai mostrar o ângulo formado entre a reta e o eixo das abscissas. Quanto maior for o valor de A, maior vai ser esse ângulozinho e menor vai ser a distância entre a reta e o eixo das ordenadas. Mais próximos se torna o gráfico da minha função do eixo das ordenadas. Espero ter ajudado, ok? Então, até a próxima.